Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a memória do Imaculado Coração de Maria. A origem dessa festa é devocional e foi instituída pelo Papa Pio XII como um convite à meditação sobre os mistérios de Cristo e da Virgem em sua interioridade e profundidade, como diz o Missal Romano. Assim, meu irmão, ao celebrar o Imaculado Coração de Maria, é mais que uma oportunidade que temos para conhecer e refletir sobre a grandiosidade do coração da Mãe do Filho de Deus, que soube melhor do que ninguém discernir os acontecimentos da vida, conservando e meditando no seu coração os fatos e as palavras do Senhor. Com isso, ela nos ensina também a lidar com aquelas situações e acontecimentos de nossa vida que fogem da nossa compreensão. Há muitos acontecimentos que não conseguimos entender de imediato. Ficamos perturbados, confusos, inseguros, se não conseguirmos entender porque certas coisas acontecem conosco ou com aqueles a quem amamos, sejam essas coisas agradáveis ou não. Nessas horas, entram em ação a fé e a confiança que temos em Deus. Quando confiamos plenamente em Deus, sabemos que nada na nossa vida acontece por acaso. Tudo tem a mão de Deus. Ele tudo sabe, tudo conduz. Nem mesmo fio de cabelo cai de nossa cabeça sem o conhecimento de Deus, diz o outro texto bíblico. Portanto, quando confiamos plenamente em Deus, sabemos que Ele sabe o que está acontecendo e no momento certo, elucidará o acontecimento. Essa confiança nós encontramos em Maria, cujo coração era um receptáculo dos acontecimentos, era a morada do Espírito Santo e sede da sabedoria. Ali ela guardava tudo, rezando e meditando cada acontecimento, e assim esperava a resposta de Deus. É exatamente isso que encontramos no Evangelho de hoje. Ela foi com o esposo José a Jerusalém para a festa da Páscoa, como eles faziam todos os anos. Nessa ocasião, muitas caravanas iam até Jerusalém. Era, portanto, uma grande festa e uma grande aglomeração de pessoas. Dá para imaginar, por exemplo, as grandes festas dos nossos santuários, onde milhares e milhares de pessoas se dirigem para celebrar e agradecer a Deus. No meio da multidão é preciso ter um cuidado especial com as crianças, porque elas podem se perder facilmente. Quando uma mãe perde o seu filho na multidão, mesmo que seja entre pessoas religiosas, bate certo desespero e medo e insegurança. Onde está a criança? Será que ela corre algum perigo? Será que eu a encontrei ou encontrarei? Se a encontrar, como irei encontrá-la? Essas e outras tantas perguntas passam pela cabeça de uma mãe que perde o seu filho na multidão. Assim aconteceu com Maria. Ela confiava no seu filho, sabia que era um menino obediente e por isso tranquilizou-se, de certa forma, quando o viu junto deles no caminho de volta. Ela logo imaginou que ele estivesse na caravana, com outras pessoas do grupo, e seguiu adiante com José e os demais. Somente depois de um dia inteiro de caminhada, eles sentiram que algo estranho estava acontecendo. O menino não aparecia, o que indicava que ele não estava com o grupo. Começou aí uma busca desenfreada, primeiro entre os parentes da caravana, depois entre os amigos e conhecidos, até se certificarem de que realmente ele não estava na caravana. Dá para imaginar como deve ter ficado o coração de Maria, diante da constatação de que o menino não estava com eles. Que mãe teria um coração tranquilo ao constatar que seu amado filho desapareceu do meio do seu grupo? Temos aqui
uma das primeiras referências indiretas da dor do Imaculado Coração de Maria. Assim, esse coração puro, sem mancha, repleto das coisas de Deus, recebe a ideia iluminada de voltar a Jerusalém para procurar o menino. Tudo indica que, por mais dolorosa que tenha sido a situação, no fundo Maria sabia que o menino estava bem, em um bom lugar e em boas mãos. Deus não iria permitir que algo de ruim lhe acontecesse. Como ela sabia disso? Não sabemos. São os mistérios de Deus e o mistério da fé. Embora não entendesse, ela confiava, e isso basta para quem tem fé. Encontramos aqui um profundo ensinamento oriundo do Imaculado Coração de Maria. Assim eles voltam e somente 3 dias depois encontram o menino. Uma mãe que fica 3 dias sem encontrar o filho tem o seu coração despedaçado, como se uma lança o traspassasse. Essa foi uma das profecias de Simeão no templo, na ocasião da apresentação do menino e uma das 7 dores de Nossa Senhora. Sabemos, portanto, quão dolorosa foi essa perda, porém, a dor da perda foi recompensada pela alegria do encontro, quando Maria e José, depois de 3 dias, encontram o menino no templo sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas como gente grande. A alegria do coração de Maria foi indescritível, como é indescritível a alegria de uma mãe que encontra bem o seu filho que havia desaparecido. É uma alegria que nenhuma palavra consegue expressar. Todos ficavam maravilhados e emocionados ao encontrá-lo. Temos aqui um coração emocionado e maravilhado pelo encontro, porém, sem entender todos esses acontecimentos. Nesse instante, ela manifesta também sua dúvida e sua preocupação. Meu filho, por que fizeste isso conosco? Maria não entendia por que o menino agira daquela maneira. As respostas que ela ouviu do menino não foram suficientes para elucidar suas dúvidas e suas preocupações. Por isso ela conservou tudo isso no coração. Deus lhe daria a resposta no tempo certo. O menino estranha o fato de que eles, José e Maria, não entenderem que ele devia estar na casa de seu pai, Deus. O tempo de Deus traria esse entendimento. Vemos que Maria não entendia muito os acontecimentos em relação ao menino, nem a circunstância em que ele crescia em sabedoria. Por isso, conservar todas essas coisas no coração foi a atitude mais acertada daquela que tinha o coração imaculado. Somente quando conservamos no coração as coisas e os fatos que fogem do nosso entendimento, nós crescemos em sabedoria diante de Deus e diante das pessoas. Maria nos ensina que o seu coração é morada do Espírito Santo e que sua sabedoria é profunda, pois vem de Deus, que a escolheu para ser mãe de seu filho. Por isso ela é a imagem e modelo de uma igreja que escuta, acolhe e dá testemunho da sua palavra. Ensina-nos, portanto, a sermos também essa igreja e a lidar com os mistérios de Deus. Esse mistério revelado no profeta Isaías, que vimos na primeira leitura. A primeira leitura traz uma promessa, e essa promessa se cumpre no Evangelho de hoje. A promessa de uma descendência que seria conhecida entre todas as nações. Ao revelar tamanha sabedoria entre os sábios e doutores no templo, Jesus revela precocemente essa descendência da qual fala o profeta Isaías. Todos maravilhados com o que viam e ouviam do menino. Todos aqueles que ouviram reconheceram que são o povo que Javé abençoou, diz o profeta. Eles reconheceram que havia naquele menino algo de especial, o mistério de Deus. Eles ficaram maravilhados, confirmando o que disse o profeta. Transbordo de alegria em Javé e me regozijo com Deus. Naquele momento, Deus
vestia Maria com a veste da salvação e cobria com o manto da justiça, mesmo que ela não entendesse de imediato esse procedimento. Deus encontra no Imaculado Coração de Maria uma terra fértil, da qual faz brotar a justiça e o louvor, que estariam presentes em todas as nações, como diz o profeta no final da primeira leitura. Meu irmão, minha irmã, aprendamos com Maria a conservar tudo no coração, pois as coisas que conservamos no coração pertencem a Deus e servirão para os irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.